Na Amazônia ocorrem coisas muito semelhantes, e a gente começa falando sobre o poder de todos esses processos. Isso daqui é uma imagem em movimento das chuvas. E o que vocês estão vendo ali é os anos passarem a cada segundo. As chuvas no mundo inteiro. O que vocês veem? Que a região equatorial em geral, a Amazônia em particular, é enormemente importante para o clima do mundo. É um motor poderoso. Existe aqui uma atividade frenética em relação à evaporação. Se a gente olhar outra imagem que mostra os fluxos de vapor de água, o que é preto ali é ar seco, o que é cinza é ar úmido e o que é branco é nuvens. Vocês veem ali que um ressurgimento extraordinário na Amazônia. Que fenômeno, se não é um deserto, que fenômeno faz com que a água jorre do solo para a atmosfera com tamanho poder que a gente vê do espaço? Que fenômeno é esse? Poderia ser um geyser, né? O geyser é a água subterrânea aquecida pelo calor do magma que explode para a atmosfera, transfere essa água para a atmosfera. Nós não temos geysers na Amazônia, a menos que eu me engane, eu não sei se alguém conhece algum, mas nós temos algo que faz o mesmo papel, mas com muito mais elegância. São as amigas e benfazejas árvores, que assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. São 600 bilhões de árvores na Amazônia, 600 bilhões de geysers. E isso com uma sofisticação extraordinária, não precisam do calor do magma, usam a luz do sol para fazer esse processo. Então, um típico dia ensolarado na Amazônia, uma árvore grande chega a colocar 1000 litros de água através da sua transpiração. 1000 litros. Se você pegar toda a Amazônia, que é uma área muito grande, e você somar toda essa água que está sendo transpirada, é o suor da floresta, você chega num número extraordinário, 20 bilhões de toneladas de água. Vocês sabem isso num dia. Vocês sabem quanto é isso? O rio Amazonas, maior rio da Terra, 1/5 de toda a água doce que sai dos continentes no mundo inteiro, que chega nos oceanos, despeja 17 bilhões de toneladas de água por dia no Oceano Atlântico. Esse rio de vapor que sai da floresta e vai para a atmosfera é maior que o rio Amazonas. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente pudesse pegar uma chaleira bem grandona, aquelas de botar na tomada, chaleira elétrica, e colocar todos esses 20 bilhões de toneladas dentro, quanta eletricidade você precisaria para evaporar essa água? Alguém tem ideia? Uma chaleira bem grande mesmo. Chaleira dos gigantes, né? 50 mil Itaipus. Itaipu, para quem não sabe, é a maior hidrelétrica do mundo ainda, e é um orgulho brasileiro, né? Porque fornece mais de 30% da energia que é consumida no Brasil. E a Amazônia está aqui fazendo isso de graça. É uma poderosíssima e viva usina de serviços ambientais. Ligando nesse tema, nós vamos falar sobre o que eu chamo de paradoxo da sorte, que é uma curiosidade. Se você olhar o mapa mundi, fácil de perceber isso. Você vê que na zona equatorial você tem as florestas e os desertos estão organizados a 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul, alinhados. Veja ali no hemisfério sul, Atacama, Namíbia e Kalahari na África, o deserto da Austrália, no hemisfério norte o Saara, Sonoma, etc. E tem uma exceção, e é uma curiosidade. É o quadrilátero que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes. Esse quadrilátero era para ser deserto, está na linha dos desertos. Por que não é? Por isso que eu chamo de paradoxo da sorte. O que tem na América do Sul diferente? Se a gente puder usar a analogia da circulação sanguínea no corpo e do sangue com a circulação da água na paisagem, a gente vê nos rios que eles são veias, eles drenam a paisagem, eles drenam o tecido da natureza. E onde estão as artérias? Algum palpite? O que leva? Como que a água chega a irrigar os tecidos da natureza e trazer de volta tudo pelos rios? Tem um novo tipo de rio, que nasce no Oceano Azul, que flui pelo Oceano Verde
não só flui, mas ele é bombeado pelo Oceano Verde, e cuja foz é a terra da gente. Toda a nossa economia, aquele quadrilátero, 70% do PIB da América do Sul sai daquela região. Depende desse rio. E esse rio flui invisível, assim, nós estamos flutuando aqui nesse flutuante, num dos maiores rios da Terra, que é o Rio Negro. Está meio seco, meio brabo, mas estamos flutuando aqui. E em cima de nós tem um rio invisível passando. E esse rio, ele pulsa. E aqui está a pulsação dele. Por isso que a gente fala de coração também. Você vê ali as estações do ano, chove uma época. Na Amazônia a gente costumava ter 2 estações, a úmida e a mais úmida. Agora temos a estação seca. E você vê ali ele lambendo essa região que deveria de outra forma ser um deserto. Não é. O mundo tem 3 grandes florestas tropicais: Amazônia, Bacia do Congo e Indonésia, Sumatra e Bornéu. Toda a umidade da água do planeta circula entre estas 3 florestas. É de arrepiar, não? Se você não se arrepia com isso, eu me pergunto como que você pode acreditar que o mundo veio de Deus, que Deus foi o Criador. É lindo! Por isso a importância destes e outros biomas que existem. Queria dizer a vocês que a gente... vamos passar fé e mudanças climáticas. Esse é um assunto, pode passar o próximo. Esse é um assunto que eu tenho algumas considerações gerais antes de nós tratarmos sobre ele. Primeiro, que há um consenso na comunidade científica de que as mudanças climáticas não são o padrão da Terra e que elas são provocadas pela ação do homem sobre o planeta. Isso tem um nome ruim que chama antrópico. Você não precisa decorar isso. Há consenso na comunidade científica de que a humanidade está alterando os mecanismos, como aquele da floresta amazônica que vocês viram. Segundo ponto, são imprevisíveis os impactos dessas mudanças, e eles vão impactar todo mundo. Não importa a sua denominação religiosa. Ela vai impactar os terroristas, que explodiram bombas nessa semana, inclusive nesta noite. Elas vão impactar você, que é glória a Deus, aleluia. Elas vão impactar o ateu. Elas vão impactar os ricos e, especificamente, os pobres, que já estão sendo impactados por isso. Papa Francisco lançou a encíclica Nosso Lar Comum, a primeira encíclica focada nas questões ambientais. E ele relaciona a crise ambiental mundial com a pobreza. Milhões de pessoas vivem em terras onde não é possível cultivar algo. Quem mais sofre com a falta de água potável são os mais pobres. Quem mais sofre com a variação da temperatura climática, que está aumentando o nível dos oceanos, são as comunidades que moram em pequenas ilhas, no sudeste asiático, mais ou menos por ali. Nós estamos consumindo os recursos naturais da criação de Deus muito mais rápido do que o planeta consegue recompor. O planeta se recompõe, as florestas se recompõem, a água volta a aparecer. Tem fenômenos simples de restauração de áreas onde o gado pisou e destruiu tudo. Você consegue isolar, você consegue plantar. Em menos de 2 anos, a água volta a aparecer. Só que o planeta não está dando conta desta regeneração no tempo em que nós estamos consumindo todos os recursos. Madeira, água, minérios e toda a exploração que a gente tem sobre o planeta. Não está dando tempo. Nós estamos consumindo mais do que o planeta pode nos oferecer. Desde 70, houve uma redução de 52% na quantidade de espécies de mamíferos, anfíbios, répteis e peixes. Coincidentemente, na mesma época, houve uma redução de 40% no número de línguas que se falam no mundo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Espécie? Com línguas, dialetos? Nós estamos perdendo a diversidade do planeta. Diversidade biológica, diversidade cultural. Em dezembro de 2015, um acordo muito importante foi firmado entre 195 nações, que se chama Acordo de Paris. E as nações estão se comprometendo. Tem alguns passos a serem seguidos, que vocês não precisam entender em detalhes,
ratificação. Quando você lê no jornal é isso. Agora eles precisam transformar isso em algo sério, em lei dentro dos seus países. Mas há um compromisso de evitar que a temperatura média do planeta chegue, que cresça mais de 2%, 2 graus Celsius, além do que já está, na média, até 2100. Próxima consideração. Tem mais considerações gerais. A igreja cristã, de uma forma geral, em nível global, ela tem se mantido distante disso. Muito distante. Há décadas atrás havia até um medo de que o movimento Nova Era, inventam cada coisa nesse mundo evangélico, né? Não, tem um movimento da Nova Era, os caras protegem a natureza, a gente não pode se meter com eles. Falei, cara, quanta besteira que a gente inventa, né? Falta de profundidade, falta de leitura da Bíblia. E por isso, nós nos mantivemos longe. A igreja cristã, de forma geral, tem se mantido distante das questões, dos temas ambientais. E se a igreja se mantém distante, quem está se mantendo distante? Quem? Quem? Nós! Nós cristãos estamos nos mantendo distantes disso. Ficou uma coisa etérea, proteger o planeta, tema ambiental. Eu quero saber de Deus me abençoar, glória a Deus, prosperidade, eu quero dinheiro. Foi isso que a gente transformou a nossa teologia. Há uma certa ingenuidade da igreja também quando a gente fala no aspecto de final dos tempos. Quando nós falamos das mudanças climáticas, o que está acontecendo no planeta, há uma leitura escatológica importante, que nós não vamos abordar aqui. Escatologia é o estudo do final dos tempos. Se você crê que Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar, você entregou sua vida a Ele, você crê que Cristo vai voltar. E que novos céus e nova terra serão criados. Isso faz parte do cenário escatológico. Muita gente já tentou adivinhar quando vai vir, quando não vai vir. A Bíblia já disse, né? O dia de Cristo, que a volta vai ser como do ladrão. Você está andando, bum, aparece, você não vai saber quando é. E ficam tentando adivinhar a data. Há uma ingenuidade da igreja, quando trata desse assunto, estou generalizando a igreja aqui, de que não, mas, cara, sabe como é que é, né? O anticristo, que vai ser uma pessoa muito importante, e o objetivo dele é que as pessoas adorem a ele e não a Jesus Cristo, vai controlar o dinheiro. Não é só o dinheiro. Vai controlar os meios de pagamento. Não é só controlar os meios de pagamento. Se eu fosse contratado para fazer o plano estratégico do anticristo, o que seria bastante interessante, eu ia cobrar bem caro, eu concentraria na dominação dos recursos naturais. Concentrar o acesso à água e a terras cultiváveis, porque as pessoas vão depender disso para viver. E elas vão negar Jesus Cristo para poderem ter acesso à água para os seus filhos e alimento para os seus filhos. Elas vão abandonar a fé para ter isso. Portanto, o anticristo, certamente o plano dele não está muito voltado para o controle dos meios do pagamento só, mas ele vai controlar o acesso aos principais recursos naturais, que são água e terras que sejam possíveis de ser cultivadas. Considerações número 3. Quando o assunto é difícil, a gente tem que dar um contexto razoável, né? Em 2015, o Papa vincula, ele solta então essa encíclica. O nome Adão tem relação com a palavra terra. E Gênesis 1:26, quando fala de Deus criou o homem e disse para ele ter domínio sobre os animais, os vegetais, não é o domínio que nós entendemos. O sentido é de administrar, de cuidar daquilo que Deus criou. É óbvio que era isso, né? Precisa ser muito inteligente para entender que o sentido ali não era de explorar os ativos ou os recursos naturais, mas era de cuidar. Alguns livros importantes. Frei Beto, isso está escrito nesse livro do Frei Beto, Ecologia, Mundialização e Espiritualidade. Muito bom. Esse foi um dos primeiros livros que eu li nesse assunto. Tem um outro muito bacana, que é do Frei Beto, chama A Obra do Artista. Lindo livro, um pouco complexo algumas vezes. Alguns de literatura que não estão em português. Esse, a história, The Natural History of the Bible, foi escrito por um escritor judeu, e ele fala da relação que tem o Antigo Testamento inteiro com a biodiversidade local. Se você abrir a Bíblia, a quantidade de espécies, de vegetais e animais que aparecem é enorme, enorme. E ele faz uma leitura interessantíssima disso. E um outro livro um pouco mais denso, Alistair McGrath, se você lê inglês, sim, mas se você não lê inglês, infelizmente esse não tem em português, que é um livro que chama The Science of God. É um livro muito denso, mas fantástico,
para nos dar essa perspectiva de criação e os sistemas da criação. Um deles que não tem uma capa aqui, mas tem em português, o pastor acabou de ajudar para achar, é um livro do Francis Schaeffer que se chama Poluição e a Morte do Homem. Já foi reeditado pela editora Cultura Cristã, tem na internet, talvez ele depois rompe a gente vê, não sei, mas enfim. Esses são alguns dos livros que usei como referência para a gente aqui. E Apocalipse 21 e 22, nos final dos tempos haverá novos céus e nova terra, e um autor muito que eu gosto muito, Norman Thomas Wright, nos diz o seguinte: a nova terra não será uma nova terra que a gente nunca viu na vida. Será feita a partir desta terra. Por fim, querido, obrigado. Por fim, existe a Bíblia Verde. Ela é em inglês, The Green Bible. Foi uma Bíblia que todas as emissões, todos os gases produzidos pela impressão e produção dela foram compensados, neutralizados com plantio de árvores. As folhas são certificadas por um padrão que se chama FSC. A tinta é tinta à base de soja. A capa de juta foi feita por uma comunidade pequenininha na América Latina, que eles não falam aonde. E todos os trechos bíblicos que falam sobre natureza estão em verde. Então, já é uma primeira iniciativa, né, da gente conseguir trazer mais a questão ambiental, né, para a perspectiva cristã. 3 perspectivas importantes sobre o cuidado com o planeta. Existe uma linha que diz que a natureza é superior ao homem e que nós deveríamos, em última instância, eliminar o homem para preservar a natureza. Disso derivam diversas linhas filosóficas, o controle de natalidade, né, e outras, que não cabe a nós aqui entrarmos em profundidade. Essa é uma linha muito próxima do que se chama de panteísmo. O homem é inferior à natureza, a natureza é superior ao homem. A segunda linha é uma linha mais utilitarista. Devemos preservar a natureza porque ela é útil para nós. Ela nos dá água, alimento, qualidade de vida. O problema dessa linha é que aquilo que você não entende como benefício para você, você não cuida. Qual a importância de alguns seres, de alguns mamíferos, alguns répteis? Ele não tem importância para você. Então você pode eliminá-lo, porque ele não traz algo direto para você. E não traz mesmo, de forma geral. Em forma mais sistêmica, é lógico que está tudo ligado. Esse é o problema da segunda linha de pensamento. Vamos cuidar da natureza porque ela faz bem para nós. Mas, infelizmente, aqueles que trabalham com esse tipo de assunto usam muito esse argumento para levar as empresas, levar os governos, né, a avançarem em determinados assuntos de preservação. A gente tem que usar esse argumento, sim. Mas nós, como cristãos, usamos o terceiro. É o terceiro argumento, a terceira linha de pensamento que nos move. Nós cuidamos do planeta, da natureza, dos recursos naturais, porque eles têm um valor intrínseco em si próprios. Nós não estamos interessados somente no que a natureza faz de bom para mim. Nós também não consideramos a natureza maior do que nós. Nós cuidamos porque ela tem um valor pelo simples fato de ter sido criada por Deus, pelo mesmo cara que nos criou. Próximo slide. E aqui tem algumas trechos do livro de Francis Schaeffer que eu realmente gostaria que você lesse. Que fala que a natureza é nossa irmã. Nós fomos criados pelo mesmo Deus. Ela tem valor porque ela foi criada por Deus e por isso nós empenhamos por cuidá-la. Quando você olha, você vai para um lugar bonito, quando você olha para as estrelas, você está olhando para algo que foi criado pela mesma pessoa que nos criou. Segundo, somente o ser humano foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, o que não nos coloca em posição superior à natureza. Fritjof Capra, que é um físico da linha quântica, nos diz que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, nós temos olhado para a natureza sob o ponto de vista do que eu posso retirar dela, e não visto a natureza como uma parceira, como uma irmã, como diz Schaeffer. E por último, o pensamento mecanicista desconectou o homem dele próprio e, como consequência, desconectou o homem da natureza. O que significa isso? Lembra-se da queda, do pecado? A primeira consequência que teve depois do pecado foi a desconexão do ser humano com outro ser humano. Havia comprometimento, havia cumplicidade, havia o que se chama de amor um pelo outro.
Com a queda, com o pecado, isso se rompeu e o homem perdeu a conexão com o seu próximo. Alguém tem dúvida que nós perdemos a conexão com o nosso próximo? Vejam essa semana o que está acontecendo no mundo. E outros exemplos. Não demoraria muito para nós perdermos também a conexão com o mundo, com a natureza, com o planeta que nós vivemos, que é o único planeta que nós temos. Quero passar um vídeo para vocês de uns astronautas. Chama The Overview Effect. O que aconteceu é que os astronautas, pessoas privilegiadas, extremamente inteligentes, eles não são mulambo que nem eu assim. Os caras são cientistas de ponta, extremamente inteligentes, preparados. Eles vão para o espaço. E quando eles começaram a voltar do espaço, eles voltaram místicos. Eles voltaram tendo uma experiência diferente a respeito do que eles viram por lá. Nós vamos passar um trecho curto desse vídeo, eu sugeriria que você entrasse no YouTube depois. A tradução, algumas palavras estão meio esquisitas, mas acho que a gente consegue aproveitar muito bem. Vejam o que os astronautas, como a visão deste planeta transforma a vida deles. Salmo 148. Observar. Óbvio que eu nunca vou ter a oportunidade de olhar o planeta como eles olharam, mas a gente pode observar de baixo para cima. Quando você vê um céu lindo, quando você visita um lugar com uma área verde ampla, quando você vê os pequenos animais, porque os grandes você não verá, porque os grandes predadores ficam escondidos, mas quando você vê os animais, os pássaros, e você para admirá-los, a natureza é uma forma de nós adorarmos o nosso Deus. Alistair McGrath, nesse livro, ele fala isso. Dentro de os cristãos da época, em torno de 1500, 1600, entendiam duas coisas. Existem duas formas de você conhecer a Deus. Através das Escrituras e através da natureza. Vamos resgatar esse senso. Quando nós olhamos para a natureza, seja num painel como televisor, ou seja numa viagem que você fizer. Esta é uma segunda via que os cristãos, nossos pais espirituais, eles contemplavam a natureza como uma forma de contemplar a Deus. Natureza não é Deus, mas ela foi criada e revela o poder desse nosso Deus Criador. Salmo 148. Salmo 48 é incrível, ainda que ele, dentre outros salmos que existem, quando ele fala, Salmo 48, versículo 1, até o final, mas ele fala, louve o Senhor desde os céus nas alturas. No versículo 4, louve nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. A Bíblia, na linguagem amazônica, diz os rios verdes. Ele estabeleceu todos eles, versículo 6, no seu devido lugar, para todo sempre. Louve o Senhor, vocês que estão na terra. Serpentes marinhas, todas as profundezas, relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais, que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas, cedros, animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, aves. E depois ele fala do turma toda, reis da terra, governantes. Ok, moços, moças, velhas e crianças, todos louvem ao Senhor. A visão de Davi, quando escreveu esse salmo, ele olhava as pessoas e olhava tudo o que estava ao redor. Davi não tinha o entendimento desse sistema que a gente está vendo, desse mecanismo complexo que o Criador criou. Mas ele já entendia que tudo estava interligado. Semana passada, o pastor Paulo passou numa hora num trecho de Mateus 8. Coincidentemente, na minha Bíblia, os 5, 6 e 7 estavam próximos. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que não tem nada a ver com natureza, ele está falando de lobo, de porco, de ave, de carneiro, de ovelhas, ele está falando de árvores, ele está falando de água, em 2 capítulos. Contemplar a natureza é algo que faz parte da nossa adoração. Viram um trecho do vídeo, quando ele falou, o que os astronautas faziam no tempo livre? Jogavam Candy Crush? O que os astronautas faziam no tempo livre que eles tinham? O quê? Contemplavam o planeta. Aquilo os atraía com uma força tão grande
que tudo que ele podia fazer de mais bacana era contemplar o planeta. Muitas das afirmações são afirmações bíblicas. Uma delas, eles são cientistas, né? Eu estava no espaço e eu vi que as moléculas que eram do meu corpo e da máquina eram as mesmas moléculas que formaram as estrelas. Fantástico! A natureza é um meio de adorar ao nosso Deus. Quando nós olhamos e admiramos a natureza, nós estamos nos reconectando e sendo verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Vamos passar o último vídeo. Não vai dar tempo de passar o outro, mas vamos passar o próximo? Esse vídeo mostra um pouco o que nós então podemos fazer, nós cristãos. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse vídeo foi feito por uma rede de alimentos nos Estados Unidos. Ele não se conformou com aquilo que ele via. Nós cristãos pensamos diferente. Nós cristãos somos os primeiros a adotar formas diferentes de transporte. Nós podemos ser os primeiros. Eu tive uma experiência dessa. Eu gosto muito de bicicleta, independente de fazer bem para o planeta ou não, sendo bem direto. Eu gosto de bicicleta, mas ela é boa para o planeta. Eu trabalhava num escritório onde eu deixava a minha bicicleta, tinham vagas ali que você podia deixar o carro, eu deixava a bicicleta bem no meio da vaga. E os carrões paravam todos do lado dos meus amigos, assim eu deixava a bicicleta. Um dia veio o segurança e falou assim: Seu Nomoto, o senhor pode tirar a bicicleta dali? Eu falei: por quê? Porque é perigoso. Eu falei: perigoso por quê? Porque alguém pode entrar e levar a sua bicicleta. Eu falei: bom, então o problema não é a bicicleta, porque se alguém pode entrar, abrir o carro, colocar a bicicleta dentro, sair e você não vê, então eu não deixo nem a bicicleta, nem carro e nem nada aqui. Chama o teu chefe para falar comigo. É óbvio que não era isso. Aquilo incomodava. Aquilo incomodava. Um amigo meu disse o seguinte para mim uma vez: Nomoto, eu tenho sentimentos esquisitos em relação à sua bicicleta. Em inglês é mixed feelings. Eu olho você com aquela bicicleta, e ele parava o carro lá também. Eu falei assim: mas a ideia é essa, não é? A ideia é deixar a bicicleta para você ter esse tipo de dúvida. Quando eu saí dessa organização, nos últimos meses, o que aconteceu? Mais um colega vinha e deixava a bicicleta na vaga do automóvel. Até porque a gente era obrigado a ter a vaga do automóvel, não dava para abrir mão daquilo. Nós cristãos somos os primeiros, não estou dizendo que vocês venham de bicicleta, não estou dizendo isso, você vai saber. Mas nós cristãos somos os primeiros a adotar hábitos que vão fazer com que o mundo seja mais justo e que os recursos naturais, o planeta, seja menos impactado. Nós somos os primeiros a dar preferência por alimentos que cuidem melhor dos animais. Vocês viram aqui no vídeo, a vaquinha presa, aquela coisa toda. Isso não tem nada a ver comigo. Ok, se você não fosse um discípulo de Cristo, eu aceitaria. Se você se julga um discípulo, uma discípula de Cristo, eu não posso aceitar que você diga simplesmente que isso não é comigo. Isso é com você sim. Nós podemos optar por produtos que cuidem mais da saúde animal, produtos que usem menos intensivos químicos sobre a terra, sobre o solo, que também foi criado por Deus. O solo foi criado por Deus. Você é irmã, você é irmão do solo. Nossa, esquisito, papo nova era isso, de jeito nenhum. Você foi criado pelo mesmo Criador que criou a rocha, que criou o solo. Nós temos que respeitar o solo. Ele não é Deus, nós não o adoramos, mas nós podemos privilegiar alimentos que levam em conta esses pontos. Nós podemos criar produtos com melhor uso de recursos naturais. Na sua empresa, você pode criar produtos levando isso em conta. Você pode melhorar processos produtivos. E se você é um empreendedor ou uma empreendedora que quer montar um novo negócio, eu realmente incentivaria você a montar um negócio que seja mais justo, mais inclusivo, que divida mais os lucros com a cadeia produtiva, com o pequeno produtor. Hoje os lucros ficam concentrados nos intermediários. Existem produtos e empresas que estão fazendo isso. Privilegie. Mas custa mais caro. Cristãos pagam mais caro para ajudar a criar um mercado que seja mais sustentável. Repito, nós cristãos estamos dispostos a diminuir o lucro se necessário e pagar mais caro por um produto, sim, se nós soubermos que ele é menos impactante
e Ele é mais justo. Romanos capítulo 12 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente. Deixe Cristo transformar a sua mente. Não caiam na conversa de eu não pago mais caro. Se for necessário, nós cristãos pagamos mais caro. Talvez você vá fazendo uma migração desses hábitos de consumo ao longo do tempo, mas um dia você precisa começar. Talvez você não troque sua alimentação de um dia para a noite por esses alimentos mais sustentáveis, mas você pode começar um dia. E que esse dia seja hoje. E quero finalizar dizendo para vocês que a grande mudança necessária nesse planeta é uma mudança de modelo econômico. O problema que nós temos não é um problema ambiental. Nós temos um problema econômico. Uma economia que é baseada no consumo crescente. É preciso vender para produzir e para manter os empregos. E isso não vai mudar. Foram séculos para construir esse modelo. Serão séculos para mudar. Quem serão os pioneiros dessa mudança? Quem serão? Nós. Quem será a pioneira deste modelo? A igreja. Quem serão os pioneiros? Os cristãos. Os cristãos têm um hábito de consumo diferente. Os cristãos têm um hábito de vida diferente. Porque nós entendemos o valor do planeta. Nós entendemos o valor e de onde veio tudo que nós tivemos. E por isso nós pensamos diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores, mas nós temos uma consciência diferente de que tudo que está ao nosso redor foi criado pela mesma pessoa que me criou. E esta é a base das nossas decisões de consumo, entre comprar ou não comprar, entre utilizar determinados automóveis e não utilizar determinados automóveis ou veículos. Realmente você precisa de um veículo deste tamanho? Realmente você precisa usar o seu veículo todos os dias? Nós sabemos que são poluentes, mas nós precisamos. Eu tenho carro também. Às vezes venho de bicicleta com meu filho para a igreja, mas às vezes venho de carro, volto de carro. Ok. Mas eu preciso de um carro tão grande, eu preciso trocar o automóvel tantas vezes. Que outras perguntas você deveria fazer e começar a mudar o seu hábito hoje? E aqui eu não estou falando para a população em geral, eu estou falando para discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós somos o grupo que vai ajudar a mudar esse modelo econômico. Nós cristãos estamos na linha de frente daqueles que consomem produtos mais sustentáveis, daqueles que fazem perguntas, difíceis às vezes para as empresas. Quero fechar contando uma história mais engraçada. Tem uma maquininha de café que você põe um negocinho ali, né, e faz o café. Eu resisti, Celise sabe, foi uma novela em casa para comprar aquela máquina. Né? Porque eu falava, cara, onde vai esses cartuchinhos todo que você põe ali, aperta e sai o negócio, velho? Né? E pega um cartuchinho desse e desmonta para você ver. Né? Tem uma borrachinha que fica lá no fundo que é difícil de tirar. Como é que você vai reciclar? O café ainda é fácil, você abre, você usa, tira o café, põe no minhocário, faz alguma coisa. Aquilo lá não é um problema. Né? Depois você vai ter que lavar aquela cápsula. E depois você vai ter que tirar a borrachinha, que é desse tamanho. Você faz o quê com aquela borrachinha? E foi uma falação. Todo mundo da família virou um big issue aquela maquininha. Né? E aí o que aconteceu? Eu liguei lá na central deles, eles deram uma resposta muito bacana, politicamente correta. Não, a gente recicla. Eu não acreditei muito, mas no final comprou a porcaria da maquininha. E no final, mas a gente fazia o processo em casa. Né? Celise, com uma paciência tremenda, desmontava. Celise é mais consciente que eu em termos ecológicos. Eu estou falando, mas é ela que faz. Eu só falo. Desmontava o negocinho, tirava o café, a gente tem um minhocário, colocava no minhocário o café, e sobrava aquele monte de cápsula aberta. Aquilo é alumínio. Se é reciclado ou não, não sei, se é reciclável. E a gente levava para um posto de coleta. Semana retrasada saiu uma notícia no jornal dizendo que ia estar acumulando tudo. Tá vendo? É a maquininha. Né? Cara, mas a maquininha vai mudar o mundo? Eu não sei. Se vai mudar o mundo, não sei. Mas eu sou um discípulo de Cristo, eu tento ser. Eu tenho que fazer essas perguntas. Eu devo fazer esse tipo de pergunta. Mas, cara, vai ficando complicado ser discípulo de Cristo. Pois é, filho, a barra é lá em cima. Se você quer uma fé mais simples, vai para outro lugar. Se você quer ser um discípulo de Cristo, a barra do cristianismo é lá em cima. Nós vivemos num mundo que não é dos padrões o que Deus criou. Vimos aqui em Romanos 12:1,
Não se conformem com a mente deste mundo. Nossa mente é diferente. A gente pensa diferente, a gente age diferente. Os cristãos são a linha de frente da conservação e do cuidado com o planeta. Nós somos a linha de frente. Vamos orar? Jesus, obrigado porque nós temos o privilégio de poder falar de um assunto pouco falado, complexo. Muda as nossas atitudes a partir de hoje, Senhor. O consumo é o grande elemento que pressiona o planeta hoje. É o grande pressionador da tua criação. O mundo hoje está como está, porque o padrão de consumo nosso é um padrão de consumo de comprar cada vez mais, de ter cada vez mais, e de olhar para a natureza somente como algo que eu posso extrair algo dela. Nós, cristãos, queremos ser a linha de frente do cuidado com o planeta. Nós queremos ser os primeiros a adotarem hábitos no dia a dia, na forma como nós transportamos a nós mesmos, na forma como transportamos nossos filhos, na forma como educamos os nossos filhos, na forma como compramos nossas roupas, na forma como compramos o que comemos, na forma como passamos as férias, em tudo, Senhor, em tudo. Nós somos a linha de frente. Nós queremos ser os primeiros consumidores que ajudem a criar um modelo diferente de economia neste planeta. Fazemos isso porque temos a plena consciência e entendimento de que o Senhor nos criou, assim como o Senhor criou toda a biodiversidade desse planeta, animais, vegetais e minerais. Dá-nos, Senhor, na devida proporção, o mesmo desejo, a mesma admiração que os astronautas tinham de quando não tinham o que fazer, eles só conseguiam olhar para este planeta que o Senhor criou. Este sistema maravilhoso que garante as chuvas, que garante que a temperatura esteja em níveis aceitáveis para a sobrevivência da vida. O descuidado com o planeta é uma cultura da morte e nós, cristãos, não fazemos parte dessa cultura. Nós não promovemos uma cultura de morte. Nós promovemos a cultura da vida humana, da vida das espécies, de todas elas. Cria, Senhor, um movimento. A igreja é o movimento linha de frente. A igreja é o movimento de linha de frente para o cuidado com a criação. Muito obrigado. Muda nossas atitudes. Coloca perguntas em nosso coração. Coloca perguntas e faz o Senhor mover. Não pelo que é mais barato, pelo que é mais caro, mas por aquilo que é mais justo. Justo com as pessoas e justo com o planeta. Em teu nome que nós oramos. Amém.